Muito boa noite, queria então saudar a todos com a paz e com a graça do Senhor. Também enviar uma saudação àqueles também que nos assistem pela internet, que possam agora realmente com toda a atenção também, no lugar onde se encontram, poder realmente meditarmos um pouco em conjunto na Palavra do Senhor, onde nós estamos na 13ª aula, e eu gostaria de fazer aqui uma recapitulação pela aula anterior também, para falarmos aqui de alguns conceitos e de certa forma completar uma outra que não foi concluída e então dessa maneira darmos seguimento. Estamos já quase a chegar ao fim deste estudo, portanto, e hoje vamos falar sobre sabedoria, conhecimento e discernimento. Eu fazia esta pergunta: qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Alguém me consegue dizer? Conhecimento é mais intelecto e sabedoria é mais... Mas o dom não vem pelo estudo, é Deus que realmente o atribui. Ok? São estas coisas que eu gosto de recapitular, que é para a gente poder perceber as diferenças entre os dons nesse sentido. Vamos então já mais aprofundar um pouco essa pergunta, e antes disso eu gostava só de poder recapitular aqui uma situação que tem a ver... Ok. Tem a ver só com um aspecto em que nós temos estudado e temos falado sobre cada dom específico, e o que eu gostava que pudéssemos reter é que, apesar de haver pessoas que têm um dom, ou pessoas que têm mais do que um dom, todos nós temos a responsabilidade de os aplicar, ou seja, de olharmos para estes dons e dizer assim: não, Deus me desafia a poder pôr isto em prática. Agora, posso pô-lo em prática de uma maneira normal, não é em que Deus fala-me através e eu ponho-o em prática, mas depois há pessoas que na igreja realmente têm uma capacidade até mais do que aquilo que eu estou a exercer. Mas todos nós somos exercidos ou somos desafiados. Por exemplo, existe o caso do dom de dar, da pessoa que vai realmente dar, e há pessoas que têm um dom realmente para isto. Não é como aqueles que já são um bocadinho mais fechados, acanhados nessa situação. Mas todos nós temos a responsabilidade de contribuir. Portanto, o mesmo também acontece sobre o dom de evangelizar. Há pessoas que realmente têm um dom de falar de uma determinada forma em que conseguem ter melhores resultados relativamente do que outros, mas todos nós temos a responsabilidade de partilharmos a nossa fé, de exercermos. Portanto, o mesmo falamos sobre a situação da fé. Há pessoas que têm realmente um dom da fé, mas todos nós temos que exercitar a nossa fé. Portanto, daí eu estar a querer focar nisto novamente, porque à medida que nós falamos em cada um dos dons, nós somos desafiados a exercitá-lo, a pô-lo em prática, sendo que há pessoas que têm um dom mais específico, portanto, que conseguem, realmente Deus capacita-o através da ação do Espírito Santo a poder desenvolver realmente muito mais. Portanto, vemos também o dom de serviço, mas todos nós temos a responsabilidade de servir. Portanto, nestes três assuntos que nós estamos a falar, nós vemos aqui realmente, em 1 Coríntios, não está aqui indicado, mas é 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo de 8 até 10, nós verificamos aqui esta passagem que dá base a isto que nós estamos a estudar, a estes três dons. Portanto, diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Ou seja, não quer dizer que só aquele é que vai ter sabedoria.
Todos nós somos desafiados a pôr em prática a sabedoria. O mesmo também vemos, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vemos aqui outro dom, a sabedoria e o conhecimento. Já fizemos a pergunta qual era a diferença. Aqueles que estão em casa também podem escrever, caso saibam a diferença entre o que é sabedoria e o conhecimento, qual é a diferença entre estes dois dons. Portanto, porque logo à nossa primeira vista, sabedoria e conhecimento parece que são a mesma coisa, são muito parecidos. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia e a outro dom de discernir espíritos. Portanto, nós estamos a falar nestes três, de sabedoria, conhecimento e discernir espíritos. E ainda vamos falar também sobre a variedade de línguas e a interpretação também de línguas nas próximas aulas. Mas, relativamente então à parte da sabedoria, para que nós possamos discernir a diferença entre sabedoria e conhecimento, eu tenho tentado agrupá-los por proximidade. Portanto, sabedoria temos a origem que é a origem da Sofia. Portanto, a palavra Sofia no grego significa sabedoria. Nós temos aqui uma Sofia, portanto já temos aqui na igreja alguém com esta capacidade. Não. A origem do grego realmente da palavra chama-se mesmo Sofia. Portanto, nós se olharmos, quase que conseguimos ler um bocadinho o grego, não é? Mas significa ajuizar bem. Se nós pensarmos, uma das facetas que o rei Salomão tinha era a capacidade de ser um bom juiz. Nós todos conhecemos aquela história daquelas duas mulheres que tiveram realmente dois bebés e automaticamente um dos bebés morreu e então foram a Salomão apresentar o seu caso. E todos nós conhecemos essa história, realmente, que ele foi sábio e teve esta capacidade de discernir a nível de ajuizar bem. E vemos também a capacidade de interpretar sonhos. Isto remonta-nos já para José, não é? A capacidade de interpretar os sonhos do faraó e de sempre dar conselhos mais sábios. Isto vemos vários personagens bíblicos a dar este género de conselhos. Vemos a inteligência evidenciada em descobrir o sentido de algum número misterioso ou visão. Aqui já começamos a entrar em Daniel. Portanto, em coisas que estavam escritas e a capacidade de discernir o que é que elas significam, da mesma maneira como vimos dos sonhos, a capacidade de ajuizar, ou seja, como é que realmente Salomão teve aquela capacidade de pôr à prova e dali descobrir, quando Salomão não esteve lá, não sabe, não fez nenhum teste de ADN para verificar de quem é que era o filho, de quem é que era. Portanto, esta capacidade que nós vemos sobrenatural que Deus tem dado e podemos agora aplicá-lo também na sua igreja, em que Deus também tem usado dessa forma. Portanto, também vemos que é a habilidade na administração de negócios, portanto, uma pessoa sábia a poder realmente negociar. Portanto, falamos aqui também de seriedade, trato, prudência na relação com as pessoas. É uma pessoa que quando fala com sabedoria. Há aqueles que até falam demais, há aqueles que não falam e há aquelas pessoas que conseguem falar, mas falam com sabedoria, portanto, e tem este tato, este trato aqui, esta prudência. Portanto, também vemos aqui também um dos aspectos da sabedoria, que é chamada a sabedoria de Deus, que se evidencia no planeamento e na execução de planos, na formação e na gestão. Portanto, vemos aqui esta parte da sabedoria. Vamos falar aqui que o dom da sabedoria é uma iluminação especial que capacita aquele que possui, numa situação específica, a compreender a revelação divina de um facto ou de uma situação. Vemos aqui esta pergunta que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós? O apóstolo Paulo está a dizer isto com alguma ironia, porque ele automaticamente confirma que a igreja de Corinto era uma igreja completa a nível de dons, tinha todos os dons espirituais. E aqui ele está a fazer esta pergunta com outro objetivo, mas está aqui a dar-lhe esse desafio. Não existem sábios. Vocês não conseguem realmente ter entre vós pessoas com capacidade para poder decidir, para poder realmente exercitar este dom. Portanto, o que é que nós vemos aqui? É que ele compreende situações sobre as quais não havia ainda conhecimento. Portanto, proporciona
também soluções devidamente oferecidas no meio de conflitos ou de confusões, é aquele que lança uma resposta a dizer: epá, isto faz sentido. Então, no meio desta confusão toda, esta palavra veio mesmo uma palavra sábia que veio orientar todas as coisas e veio resolver todo este problema. Portanto, é uma pessoa que é sensível, perspicaz, prático, sábio, justo, imparcial. Isto é fundamental. É uma pessoa que não é por aquele ser mais amigo ou ser parente ou seja o que for. Não, é uma pessoa que determina ali a capacidade realmente de ser imparcial. É experiente e tem bom senso. Outra das situações que nós verificamos relativamente a alguns cuidados é às vezes medo ou insegurança que podem impedir a partilha da sabedoria que Deus tem dado. E às vezes isto é difícil. Quando alguém que tem este dom e fala e não é ouvido, automaticamente é difícil a igreja poder ser orientada um bocadinho para a resolução de alguns dos problemas, e às vezes este medo ou insegurança que há pessoas que possam o ter, pode às vezes fazer com que a igreja não esteja a usufruir dessa capacidade que o Espírito Santo tem dado. Portanto, deve evitar que outros fiquem dependentes também dele, porque há pessoas que dizem assim: não, ele é que sabe, e a partir daí, pronto, é ele dessa forma. E desta maneira essas pessoas podem ficar fracas na fé, e também deve ser paciente com os outros que não têm este dom, porque às vezes é difícil quando a pessoa está a ver a resolução do problema e está a perceber as coisas, e então nesta situação as outras pessoas às vezes não estão a ver isso. E isto gera dentro da própria pessoa um desconforto. Sei lá, como é que eu posso explicar melhor se as pessoas não estão a entender? Porque se for desta maneira, resolve aqui os problemas. E é uma resolução sábia, justa. Porque quando nós temos uma tendência, normalmente quando vai casos a tribunais, há um que são de uma parte, outros são de outra parte. E as pessoas tentam olhar sempre só à sua parte. Quase que são aqueles comentadores desportivos que só olham para o seu clube, para a sua cor, e estão sempre a pensar só ali, e não têm a capacidade de ser justos ou de ser honestos. E às vezes isto é difícil realmente da pessoa que está a ver aqui: olha, isto era bom e era justo para ambas as partes, mas as outras partes não conseguem ver essa justiça porque só estão a ver uma fação. Portanto, nesse sentido nós vemos isso. Vamos ver aqui também uma passagem em Tiago em que realmente nós verificamos e concluímos aquilo que falamos no início. Aqui há pessoas que têm realmente este dom, mas todos nós somos chamados a ser sábios. Portanto, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Também o apóstolo Tiago também nos diz, aqui também no capítulo 3, que começa no versículo 13, cá em baixo: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão sabedoria mediante condigno proceder em suas obras. Portanto, não é só a nível sábio, mas naquilo que faz. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, ou seja, aquela situação que uns eram de Paulo, outros de Apolo, ou seja, essas fações, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Portanto, temos que ter aqui, porque o que o Tiago está a dizer: olha, existe aqui duas sabedorias. Há uma que é que vem de Deus, e depois há aquela sabedoria que vem de quê? De terreno, daqui dos homens, ou de animal, ou demoníaca. Portanto, há aqui outra sabedoria. Nós temos que ter cuidado, pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, e agora começa a falar, aquela que vem do alto, aquela que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Portanto, vemos aqui um pouco, uma pequena explicação sobre essa situação. Vemos o caso mesmo também do apóstolo Pedro, que fala aqui sobre o apóstolo Paulo. Portanto, vemos aqui no versículo 15 de 2 Pedro, no capítulo 3, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Reparem, o apóstolo Paulo, em muitas passagens, fala de situações que é necessário termos aqui alguma sabedoria. E há pessoas que deturpam esta sabedoria, este conhecimento. Por isso nós temos que ter cuidado na análise e podermos realmente termos aqui esta percepção, conforme nós vimos na passagem anterior, quando olhamos para a sabedoria que são dos homens ou a sabedoria que vem de Deus, nós vemos, será que isto que está a dizer é aquilo que é imparcial? É aquilo que realmente nós vimos que não tem fingimento, há misericórdia, existe frutos. Portanto, tudo isto é algo que é pacífico, a solução. Portanto, isto então é uma sabedoria que vem de Deus. Quando nós olhamos para a história de Salomão, quando ele determina com sabedoria aquela decisão, a partir do momento que a criança devia ser dividida a meio, metade para cada uma, a verdadeira mãe preferiu, diz assim, não, então não partas a meio, ela que fique com a criança. A partir dali, Salomão estava a usar a sua sabedoria para determinar qual era a verdadeira mãe. Portanto, nós aí percebemos, faz sentido, é justo, ou seja, conseguimos compreender todas essas situações. Portanto, vamos verificar aqui mais algumas situações também sobre a parte da sabedoria, para nós percebermos o que é o dom da sabedoria, baseado em algumas histórias em que a Bíblia nos relata. Vemos aqui em Mateus 12:42, a Rainha do Sul, isto está a falar o Senhor Jesus Cristo, a Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Portanto, todos nós também já sabemos esta parte, não é? E depois o Senhor Jesus diz assim, e eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Portanto, apesar de nós vermos a parte da sabedoria de Salomão, o Senhor Jesus Cristo, e se ele considerado a pessoa mais sábia, não é? O Senhor Jesus Cristo está acima dessa sabedoria. Portanto, e ele demonstra e demonstrou ao longo de toda a sua vida todos estes dons que nós estamos aqui a falar, para que a igreja tivesse como exemplo esses respectivos dons. Quando chegavam ao pé do Senhor Jesus Cristo e lançavam aquelas perguntas manhosas para o testar, ele respondia sempre com sabedoria. Quando chegavam ao pé dele, dizia assim, olha, é lícito pagarmos impostos? E a resposta que ele dá, realmente vemos aí o dom da sabedoria a ser posta em prática. Portanto, desta maneira nós vemos também aqui em Mateus 13:54, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem esta sabedoria? E estes poderes miraculosos? Estamos a falar aqui, o Senhor Jesus Cristo estava a pôr em prática os dons espirituais. E as pessoas perguntavam, de onde é que vem isto? Daí ser importante cada um de nós começar a pôr em prática e não escondermos os dons, para que realmente os outros vejam o poder de Deus a agir na igreja, para a sua edificação. Vemos aqui também a mesma situação que já falamos há pouco relativamente a Tiago 3, onde nos fala realmente sobre a sabedoria que vem do alto ou aquela sabedoria que é terrena. Vamos agora comparar, já falamos sobre sabedoria. Vamos agora comparar com a parte do conhecimento.
Conhecimento, a palavra grega é gnosis, que significa conhecimento e ciência. Portanto, se nós falarmos e começarmos a perceber um pouco esta diferença, ora bem, sabedoria é uma pessoa sábia. Quando olhamos para conhecimento, se nós pensarmos num cientista, ajuda-nos a poder discernir a diferença entre um e outro. Ou seja, é o conhecimento, significa em geral inteligência e entendimento. O conhecimento geral da religião cristã é o especialista de coisas que são lícitas e ilícitas. É aquela pessoa que, se nós virmos na palavra de Deus, os chamados doutores da lei, os interpretadores da lei, os que conseguem olhar e ver e estudar com o seu grande conhecimento e inteligência. Portanto, têm um conhecimento moral tal como é em vista em uma vida correta. O conhecimento das leis da natureza e das suas escrituras. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vocês conheceis as estações, vocês sabem como se vem chuva, se não vem chuva. Está a demonstrar conhecimentos que estão à base de ciência. É quase como nós pegarmos na atual ciência e provarmos situações bíblicas ou espirituais, em que há cientistas que às vezes estudam e chegam à conclusão de dizer, pá, verdadeiramente Deus existe. E muitos chegam ao conhecimento através de estudar a própria ciência. Quando começam a estudar o DNA e veem que tudo isto programado, só pode ter sido alguém a programar isto. Chegam a essa conclusão. Portanto, quando nós vemos o dom do conhecimento, estamos realmente a falar desta forma, deste caminho, para percebermos a diferença. Portanto, esta é a passagem que nós vimos anteriormente de 2 Coríntios, que nos faz reforço sobre o dom da palavra do conhecimento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em Lucas 11:52 diz, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ou seja, estes chamados doutores da lei, que deviam ter este conhecimento e deviam ajudar as pessoas com base nesta capacidade, deste conhecimento que eles tinham, em vez de ajudar as pessoas a entrar no reino dos céus, não, nem eles entravam, nem deixavam outros a entrar. Portanto, vemos também depois aqui em 2 Coríntios 8, que diz, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que quem é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? O apóstolo Paulo está a dizer à igreja de Coríntios, a dizer assim, olha, tu que tens este conhecimento, que não se deve fazer isto, se tu fizeres, estás a induzir aqueles que são fracos na fé a que podem também fazer o mesmo. Portanto, estas pessoas que se tenham o conhecimento da lei de Deus, do que podem fazer, do que não devem fazer, e ao terem este conhecimento, ao não praticá-lo, portanto, a partir daqui estão a ser tropeço para os outros. Porque os outros veem assim, ele sabe, se ele também faz, eu também posso fazê-lo. E então continua, e assim por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E aqui explica, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Essas pessoas, ao terem o conhecimento e fazerem uma coisa que está errada, além de estarem a pecar a eles, estão a fazer com que os outros também pecam. E neste sentido, é contra o Senhor Jesus Cristo que estão a fazer isto. Portanto, nós devemos, a partir do momento que temos um conhecimento da palavra de Deus, se nós não o pomos em prática da forma correta como ela diz, nós estamos nós próprios a pecar, mas podemos estar àqueles que são fracos, àqueles que olham também para nós, de certa maneira que, achando que nós temos mais capacidade, mais conhecimento, automaticamente estamos a fazer com que eles pequem
também. Portanto, é aquele que esquadrinha as Escrituras em busca de discernimento, compreensão e verdade, tem discernimento ou compreensão especial das Escrituras e vemos também que é o que organiza a informação para ensino e uso prático, tem um conhecimento que não se recebe mediante observações ou meios naturais, portanto é inquiridor, receptivo, tem discernimento, é reflectivo, estudioso, analítico e sincero. Portanto, vemos também aqui alguns cuidados que deve ter cuidado para que esse dom não o deixe orgulhoso, porque nós vemos aqui que o conhecimento pode subir à cabeça. Portanto, vemos também que ao dar uma palavra de conhecimento à igreja deve-se lembrar que a mensagem é de Deus e não dele, porque às vezes nós tentamos revelar o nosso conhecimento e falamos muito sobre nós, mas tem que ter o propósito que realmente essa é uma mensagem que vem de Deus. Deve também ter em mente que o aumento de conhecimento gera aumento de sofrimento. Portanto, vemos isso em Eclesiastes 1:18, também dessa mesma forma. E vemos, conhecendo um pouco a história de Salomão, nós vimos que o próprio seu conhecimento também não o ajudou bastante. Portanto, ele próprio aqui define exatamente essa situação. Portanto, já vimos a diferença entre sabedoria e conhecimento. Portanto, podemos dizer uma pessoa sábia, uma pessoa que age realmente com esta sabedoria, que a gente fica a pensar, epá, de onde é que ele veio com isto? Que tipo de conhecimento é que ele veio? Onde é que ele foi buscar? E a parte do conhecimento, nós vemos a parte da ciência, algo que realmente é a pessoa que estuda as Escrituras e que sabe o que é lícito e o que não é. Olha, o que é que a palavra de Deus diz sobre isto? Realmente eu devo fazer isto ou não devo? E há muitas pessoas que lançam este género de perguntas e há pessoas que analisam, é quase como fosse um juiz ou um advogado que vai analisar e sabe a lei e percebe, olha, tu podes fazer isto, mas isto já não, isto é um crime, isto não podes. Então tem essa percepção, sendo que a partir do momento em que nós falamos da igreja, há uma coisa que é muito diferente, que é a liberdade que nós temos do Espírito acima da própria lei. Não invalidando a lei, mas a liberdade que nós temos do Espírito. Vemos também aqui agora o discernimento de espíritos. Portanto, nós, se olharmos para uma passagem muito conhecida, que o Senhor Jesus Cristo virou-se para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus. Esta capacidade, se nós percebermos o que é que Pedro estava a falar com o Senhor Jesus Cristo. O que é que ele estava a dizer para Jesus lhe dizer esta situação? Pedro estava-lhe a dizer assim, olha, é importante que realmente o Filho do Homem passe por isto e que seja morto. Mas isso não. Pedro estava-se a preocupar com Jesus. Estava preocupado, não. E Jesus diz, olha, afasta-te de mim, Satanás. Reparem, às vezes esta percepção de nós percebermos os espíritos, portanto, a capacidade divina para saber com segurança se determinados comportamentos, supostamente vindo de Deus, são na realidade divinos, humanos ou satânicos. Portanto, é a elevada habilidade de ler ou ouvir o ensino, de encontrar um problema ou de considerar um rumo determinado de ação e então determinar-se a fonte através do ensino. Ou seja, o problema, a associação é divina ou meramente humana ou satânica. Portanto, quando nós olhamos para esta passagem aqui, nós vemos que havia uma rapariga que tinha o dom de adivinhar as coisas. E o que é que ela diz? Ela, quando via realmente o apóstolo Paulo e os homens que iam com ele, dizia, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Portanto, ela própria, sem os conhecer, já estava aqui a indicar quem é que eles verdadeiramente eram. E então, a partir dali, o apóstolo Paulo viu que havia ali um espírito mau. Apesar de estar a dizer até coisas boas, mas eles impuseram-lhe as mãos e retiraram aquele espírito mau. E o que é que ela estava a dizer? Estava a dizer, olha, eles são servos de Deus. Olha, estás a ver? Olha, ela está a confirmar. Não, ou seja, está a dizer coisas boas. Portanto, continua a falar. Mas não.
Eles tiveram esta percepção que era um espírito mau que estava ali e impuseram as mãos e esse espírito foi saído. Portanto, vemos essa situação também, que este será um dom muito necessário no fim dos tempos. E também eu queria focar aqui também que há também um discernimento espiritual que vem à medida que o crente cresce, que vai evoluindo, vai ganhando um discernimento também espiritual. Nós vemos isso em Romanos, quando nós vemos a situação que o apóstolo Paulo exorta à igreja a dizer para nos renovarmos, para realmente podermos retirar e ganharmos uma nova mentalidade. E todas estas passagens nos falam também de um crescimento, de um discernimento espiritual. E é uma das coisas que nós temos que pensar, é que os espíritos maus existem. E às vezes nós fazemos a vida normal pensando, quando o apóstolo Paulo nos exorta da batalha espiritual que está a existir. E então termos esta visão espiritual de discernir as coisas boas das coisas más. Portanto, o discernimento vem de uma sensibilidade ao Espírito Santo que capacita para o serviço na igreja como um vigia, tendo habilidade para identificar por meio de discernimento sobrenatural, o que não é verdade. Portanto, essas pessoas têm a capacidade de discernir verdadeiras motivações espirituais. É rápido em analisar e encontrar um pulso espiritual. Tem também um profundo senso do que é certo ou errado. É capaz de ajudar outros a encontrar a raiz de um problema espiritual. Portanto, é uma pessoa perceptiva, sensível, realista, encorajador, visionário e corretivo. Portanto, cuidados com este tipo de situações. Possivelmente possui uma atitude de superioridade espiritual. Muitas vezes tende também, as pessoas quando discernem os espíritos, tendem também depois a expulsar esses demónios ou a detectar falsos profetas. Portanto, precisa de evitar ser demasiado desconfiado nas pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas ficam sempre com o pé atrás, relativamente assim, não, isto parece, deixa-me ver, e fica desconfiado nesse sentido. Vamos ver aqui só uma passagem também aqui bastante conhecida que nós sabemos do apóstolo Pedro, quando Ananias, que diz aqui, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservado a parte do valor do campo. Como é que o apóstolo Pedro sabia desta situação? Automaticamente ele tinha esta capacidade de poder discernir a intenção verdadeira espiritual que a pessoa estava a ter. E esta capacidade realmente que ele tinha aqui veio se tornar realmente nesta situação um temor em toda a igreja, porque eles ouviram exatamente isto. E as pessoas que têm este dom de discernir o espírito, de ver realmente se vem de Deus ou se são intenções humanas ou espíritos maus nesse aspecto. Vemos também, e para terminar aqui esta passagem que nos fala de 1 João, que diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo o espírito que confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que consegue a Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Que o Senhor realmente nos abençoe e possamos conhecer melhor estes dons, no sentido de todos nós temos esta responsabilidade de os exercermos. E alguns de nós, de certa forma, conseguem ir mais além, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então ter agora um pequeno período de oração e desafiava também aqueles que estão em casa também a que possam, durante esta altura, fechar-se um bocadinho, ou seja, fechar os seus olhos e ter aqui um tempo de oração para também em conjunto connosco possam também levar as suas petições realmente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe.